Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Operação Libras. Que prazer ter cada um de vocês. Sim, começou oficialmente o maior evento, sem sombras de dúvida, o maior evento de Libras do Brasil para você aqui, tá? E que prazer ter você aqui. Primeiramente, quero saber seu nome, quero saber sua cidade, seu estado. Deixa aqui nos comentários pra gente se conhecer e tudo mais. Vai ser um prazer enorme mesmo poder interagir com vocês. E olha, esse evento aqui é um evento que vai ser muito transformador na sua vida, tá? Então fique à vontade para comentar aí, vamos interagindo. O importante é a gente fazer esse evento juntos, beleza? Mas ó, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é o Anderson Marques, eu sou professor de Libras já há 9 anos trabalhando nessa área. Você também pode me chamar de professor WM, tá? Fique à vontade, eu dou aqui realmente para te ajudar, até porque a gente começou a estabelecer uma relação a partir de agora. Eu sou o seu professor durante esses 4 dias aí, hein? 4 dias intensos, onde nós vamos aprender de verdade o caminho correto para a gente alcançar o que a gente tanto quer aqui hoje, beleza? Uma coisa muito importante, durante todo esse tempo que a gente vai desenvolver aqui nesses 4 dias, nós vamos focar em um método para que você consiga alcançar aquilo que você quer. E esse método já foi mais de 1.200 alunos que experimentaram ele. Exatamente, 1.200 alunos. E eu fico muito feliz porque são pessoas que começaram assim como você. Pessoas que às vezes não sabiam absolutamente nada de Libras. Pessoas que já tentaram fazer cursos de Libras, mas infelizmente não desenvolveram. São pessoas que tinham dificuldades, por exemplo, de memorizar sinal. Sabe aquelas dificuldades básicas que nós temos? Pois é. São pessoas que vivenciaram as mesmas coisas que você e é por isso que eu tenho certeza que esse evento vai ser para você, beleza? Deixa eu te falar uma coisa. Nós entendemos, e eu particularmente entendo isso com muita clareza, que neste evento eu vou passar para vocês um passo a passo através de um método para você se tornar fluente em até 1 ano, certo? E ainda que, apesar de você ainda estar no absoluto zero, este método é para você. Mas o Anderson, a fluência em Libras, será que isso é possível durante esse tempo de 1 ano? Sim, e eu vou provar para vocês daqui a pouco, beleza? Mas o Anderson me bate uma dúvida às vezes. Eu falo, qual que é? O que é fluência? Sabe, eu vim aqui com o desejo de aprender Libras. Eu quero desenvolver para me comunicar, para me trabalhar com isso e tudo mais. Mas o que seria essa fluência? Eu vou te explicar. A Libras ela é uma coisa muito interessante, sabe por quê? A Libras ela se baseia num tripé. Eu vou te mostrar isso aqui agora escrevendo, tá? Escrevendo a gente sempre entende melhor. Primeira base desse tripé chama-se... Toda língua vai basear nisso, mas especialmente a Libras. É o processo da compreensão, tá? Ah, o Anderson, mas como seria isso? Todo bom intérprete, toda pessoa que domina da língua de sinais, ela primeiramente entende essa compreensão de qualquer tipo de sinalização. Seja de um surdo, seja de um intérprete, seja de um amigo que sinaliza, todo mundo tem que dominar muito bem de compreensão, ao ponto de olhar para uma sinalização e falar, opa, entendi. Você já está nesse nível ou você ainda sofre muito com isso, ou não sabe nada? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Segundo ponto que nós precisamos alcançar, além da compreensão, é a sinalização, tá? Uai, Anderson, parece meio óbvio, eu sei, e é muito óbvio mesmo. Mas deixa eu te falar, essa sinalização aqui não é uma sinalização de saber sinais. Sinalização aqui é você trazer um texto de uma forma muito bem organizada, de forma tão clara e objetiva que qualquer pessoa consiga entender. E outra coisa, a responsabilidade dessa sinalização é você fazer com que a outra pessoa te entenda. Imagina uma experiência, vou te dar a seguinte experiência aqui. Você olha aquele intérprete lá na televisão, sabe aquele intérpretezinho ali naquela caixinha ali? Pois é. Quando você olha para ele, você consegue entender perfeitamente? Você sabe que ele desenvolve bastante, né, na sinalização. Mas ele trabalha de tal forma ali para que qualquer pessoa, surdo ou a pessoa que sabe realmente Libras, consiga compreender. Às vezes você fica assim, meu Deus do céu, e o que é aquilo? O que é aquilo? Será que ela tá fazendo o quê? A gente não fica desse jeito? Pois é. Mas sempre um bom intérprete, sempre uma pessoa que sabe Libras e que é fluente em Libras, sempre vai preocupar de fazer uma sinalização de uma forma muito clara e objetiva. Falando em compreensão e sinalização, o terceiro tripé disso é o seguinte, olha, é a tradução. Mas como assim, Anderson? Basicamente, você tem 2 línguas que você trabalha, né? Você trabalha com a língua de sinais, a partir de agora, viu? Você começa a trabalhar já com isso. Você tem a sua língua-alvo, sua língua base, que é a língua portuguesa. O que é esse processo de tradução, Anderson? É quando eu consigo mostrar para uma pessoa que realmente é fluente em Libras, para que ela saia da língua portuguesa para a língua de sinais.
e da língua de sinais para a língua portuguesa. Esses são processos de tradução. Então, se você quer se tornar fluente, você precisa dominar dessas duas áreas, tanto trazer daqui para cá, quanto de cá para lá. Certo? É muito importante, sabe por quê? Se você entender e souber desenvolver bem esses três tripés, você alcançou a fluência em Libras, tá? Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre fluência, nós vamos nos basear nisso daqui, tá? Ó, foi baseando nisso daqui que eu comecei a ensinar esses 1.200 alunos que eu tive. Sim, essa galera aí foi se capacitando com o tempo e eu desenvolvi um método que ajudasse isso aqui, que é o mesmo que eu vou passar para vocês hoje aqui. Beleza? Vocês estão animados? Mas eu preciso muito que vocês entendam o seguinte. Olha, é um compromisso que eu tenho que fazer, tá? Coloca aí, ó, hashtag eu me comprometo. Coloque aí nessa hashtag, eu quero que você suba essa hashtag muito aí nos comentários. Eu me comprometo. Você vai se comprometer a estar esses 4 dias aqui comigo pra gente fazer uma transformação na sua vida, para que você não só aprenda Libras, mas que você de verdade se torne fluente em Libras. Coloca aí hashtag eu me comprometo. Sobe essa hashtag aí, tá? E quando eu falo R$ 1.200, ou 1.200 alunos, é de cara assustador. Para mim é assustador lembrar que 1.200 pessoas já passaram por minha mão, sabe? E vivenciaram esse método. Mas às vezes parece ser bom demais para ser verdade, né? É o que eu falo. Então faz o seguinte, eu vou te mostrar exemplos de pessoas que vivenciaram esse método aqui, ó. E eles vão basear nisso daqui e eles conseguiram alcançar a fluência em Libras. Então, roda aí, você vai ver um pouquinho sobre essa história. André, me conta, qual que é hoje o seu resultado com a Libras? Em que nível você está hoje com relação ao desenvolvimento rumo à fluência em Libras? Eu me considero uma pessoa que está ali mais no nível avançado, fluente, né? Consigo entender e também me fazer entendido. Nossa, o Anderson hoje, assim, é muito diferente, sabe? De quando eu comecei, hoje eu sou totalmente fluente, aprendi bastante. Quando eu comecei, eu não sabia nada, né? Praticamente. Hoje, já interpreto tranquilo. Ô Dani, hoje você se considera fluente em Libras? Com certeza, 100%. 100%, porque o curso WM, ele te dá 100% de apoio. E o professor Anderson, ele não brinca, ele te põe para praticar mesmo. Porque Libras é como qualquer outra língua. Então, se você não praticar, você esquece. E mesmo que você, igual mesmo, eu não tenho contato com surdo, mas eu estou sempre buscando ali, sempre estudando, sempre pedindo oportunidades para as pessoas, para que eu possa continuar nesse percurso aí da Libras. Eu estou fluente hoje, graças a Deus. Eu consigo, né, interpretar muitos sinais que eu não sabia há um tempo atrás. Olha, eu já tenho caminhado um pouquinho de caminhada com a Libras, né? Mas que eu consegui minha fluência mesmo, que eu sou fluente, foi com a WM Libras. Agora eu sou fluente em Libras. E eu precisava mesmo aprender. Então foi quando eu comecei a fazer o curso, né, na WM Libras. E hoje eu estou fluente, hoje eu tenho contato com os surdos. Olha, eu diria que eu estou no nível da fluência, sim. Mas, como eu disse, né? Sempre a gente tem algo novo a melhorar, a aprender, sempre tem outros contextos que a gente pode se especializar. Mas na área que Deus colocou no meu coração, que eu foquei, eu sou muito realizada hoje nessa área. Mas me conta uma coisa, qual que é a sua média, por exemplo, quando você cobra hoje em dia? Que é resultado da sua fluência, né? E o fato de você ter alcançado essa fluência fez com que isso se rendesse em alguma coisa. Hoje em dia, mais ou menos, quanto que você cobra? Então, depende muito. Mas, assim, a média mesmo de hora é R$100 a hora. A gente trabalha assim por hora, né? Então, a minha faixa de preço é, em média, a 60 a 100 reais por hora. Olha, se essas pessoas que vocês viram aí conseguiram alcançar isso, é porque por trás teve alguém que teve que quebrar muita cabeça, tá? Teve alguém que sofreu muito com isso e eu queria muito compartilhar uma história com vocês a respeito disso. Existiu um certo garoto que mais ou menos ali com seus 15 anos de idade começou tava ali no ensino médio e tudo mais, teve início de ano, né, que a gente começa aquele nervosismo e tudo mais, e de repente ele descobre que tem um colega surdo em sua sala naquele ano, era basicamente o primeiro ano do ensino médio. Gente, esse menino era eu. Esse menino vivenciou essas experiências e essa pessoa sou eu. E eu falo pra vocês, eu nunca tive familiar surdo, nunca tive alguém que precisou de mim dentro da comunidade surda, mas
uma coisa me chamou muita atenção. Sabe o que era? Nós tínhamos mais ou menos uma sala de mais de 35 alunos. Desses 35 alunos, ninguém, durante 3 dias, sequer buscou conversar com ele, a não ser a intérprete de Libras. E, gente, particularmente, me deu uma dor no coração muito grande. Eu não sei você, qual que é o seu sentimento quando a gente fala sobre isso, sabe? Sobre essa falta de inclusão. Mas pra mim foi uma dor muito grande ver que ninguém, gente, de 30 pessoas que tinha naquela sala, ninguém, nem sequer os professores, dirigia a palavra pra ele. E aquilo me angustiou de tal forma que eu falei assim, gente, eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Eu preciso dar um primeiro passo pra tentar mudar isso. E aí então, fui eu, com vergonha, com timidez e tudo mais, mas eu falei assim, eu vou lá. E aí eu virei pra intérprete e falei assim, eu queria dizer oi pra ele. Sabe que sempre poderia me ajudar pra dizer oi pra ele? E eu lembro que ela me ensinou. O primeiro sinalzinho foi esse aqui, ó. Oi. E aí, gente, eu virei pra ele e fiz um oi. Sabe aquele sorriso verdadeiro? Sabe aquele sorriso transformador? Foi o que eu vi na cara desse meu colega. O nome dele era Rodrigo. Você vai lembrar desse nome pra mim. Rodrigo deu um sorriso tão grande, gente, que ali eu entendi que eu precisava aprender aquela língua para me comunicar com meu colega surdo. Já que ninguém mais queria, eu queria. E eu queria fazer muito valer a pena isso. Gente, a partir desse dia, eu falo com vocês, todos os dias. Era para fazer trabalho? Rodrigo. Vamos fazer, sei lá, um grupo aqui? Rodrigo. Vai fazer duplas. Rodrigo, vem cá. Eu sempre busquei. Aquele ano foi um ano muito intenso para mim, porque eu falei assim, gente, que oportunidade que eu tenho de aprender uma língua e conseguir conversar com ele. Foi uma coisa muito bacana e ao mesmo tempo, olha pra você ver como é que as coisas vão se combinando, né? Eu consegui um curso de Libras na minha igreja. Surgiu a oportunidade de um curso de Libras na minha igreja. Eu falei assim, eu vou fazer. Gente, esse é meu ano, eu vou aprender essa língua, no estalar de dedos e tudo mais. E aí, aquele dia a dia com o Rodrigo é um dia a dia sofrido. Eu não sei se você já teve essa experiência com o surdo, mas é muito complicado. Você tentar entendê-lo, fazer esse processo, sendo que você não tem uma base suficiente para isso. Foi então que eu comecei a viver isso no dia a dia e tudo mais, aquela empolgação, o curso, e conversando com o Rodrigo, até que uma coisa acontece e desmorona muito. De, sei lá, 40 alunos que tinha naquela sala ali do curso de Libras, sobrou apenas eu. E a professora falou bem assim, Anderson, infelizmente, eu não consigo mais dar aula para você. Professora, o nome dela era Edilma. Eu não esqueço nunca. E eu virei para Edilma e falei assim, Edilma, pelo amor de Deus, Edilma, eu preciso muito aprender a Libras. Sabe aquela paixão que a gente começa? Aquele desejo, você provavelmente teve isso porque você clicou naquele anúncio, entrou no grupo, esperou por essa aula. E aí eu falei, Edilma, por favor, não me abandone em relação a isso. Ela falou assim, Anderson, não tem jeito, não tem como continuar. E sabe aquela frustração, tipo, poxa vida, parece que a gente tava indo e tudo mais. Só que eu tinha duas escolhas, ou eu falava, eu realmente não quero mais, ou eu me dedicava no dia a dia, no sofrimento ali com o Rodrigo. Foi exatamente o que eu fiz. Gente, foi fora de base, assim, sabe, as experiências que eu pude viver ali com o Rodrigo, e foi sofrido, foi muito sofrido, sabe por quê? Porque quando a gente não tem esse suporte direto de um professor e tudo mais, é muito complicado. Mas eu falei o seguinte, eu preciso continuar, e eu fui dia a dia sofrendo ali, mas fui. Gente, cerca de uns 5 a 6 meses depois, naquele mesmo ano, sabe o que aconteceu? Tô ali na minha igreja, né, ali, aquele momento de culto e tudo mais, até que chega no final do culto, e aí o recepcionista fala assim, Anderson, vem aqui. Aí eu fui e tudo mais, de cara, de longe, assim, ó, eu vi uma surda sinalizando. Eu falei, meu Deus, não é possível um trem desse, não. Não é possível que tenha uma surda aqui na minha igreja. Não é possível um trem desse. Sabe aquela caminhada que você vai refletindo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Oh, meu Deus do céu, o sinal sumiu na minha cabeça. Como é que fala oi? Como é que fala oi? Meu Deus do céu, ela não vai entender nada que eu vou falar. Sabe, vai passando tanta coisa na nossa cabeça. Quando eu cheguei lá, ela virou e fez uma sinalização e eu não entendi nada. Sabe quando dá um branco assim na sua frente e você não vê nada? Essa é a sensação que me deu. Gente, eu lembro que ela falou que ela veio... Eu entendi mais ou menos alguma coisa assim, que ela veio hoje, mas que não tinha intérprete. Uma amiga dela tinha falado pra ela vir e tudo mais. E ela falou um tanto de outras coisas. Eu só lembro de ter dito pra ela o seguinte, olha... Semana que vem, você vem. Só falei isso, ó. Semana que vem, você vem. E aí eu falei assim, gente, que loucura que eu falei pra essa surda. Você entende o desafio que eu fiz? Porque eu tinha duas escolhas nesse momento. Eu poderia ter falado bem assim, aqui, intérprete, nada, não tem, aqui não tem. Poderia ter falado isso, não poderia? Mas eu vi uma oportunidade na minha vida.
uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de abraçar, uma oportunidade de desenvolver naquilo que eu tanto estava amando. E eu falei, não, semana que vem você vem. E aí, durante aquela semana, gente, foi uma semana decisiva. Foi uma semana onde eu falei assim, é agora ou nunca. Porque o culto, né, a celebração religiosa, ela demora. Ela tem louvor, tem mensagem, tem aviso, tem não sei o que lá. É normal que você vai ficar ansioso com aquele negócio. E eu falei assim, não, mas vamos lá, calma, respira e vamos treinar. Fiz todo o processo, gente. Pesquisei as músicas, perguntei, o pastor, o que você vai pregar? E não sei o que lá e tal. Fiz todo o processo. Mas ainda assim tinha muita segurança. Eu contei com a minha ex-professora, contei com a intérprete de Rodrigo, pedi Rodrigo vários sinais para ele me ajudar, e aí eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja, eu falei assim, talvez ela também nem venha, né? Tem isso. Quando eu pisei o pé lá na igreja, quem é que estava sentado na primeira fileira? Essa surda, Elizabeth. Elizabeth era o nome dela. Gente, Elizabeth estava lá sentada, me esperando. E quando ela virou, ela falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, eu tô bem. Mas a gente fica com esse sentimento. Mas eu falei, não, vai dar certo. Se você me perguntar, Anderson, o que você sinalizou? Eu não sei te falar até hoje. Não me lembro. Não me vem à memória aquilo que eu vivenciei lá. Eu só sei que eu passei a mensagem para ela. Como? Não sei. Mas eu sei que eu passei aquela mensagem. Gente, aquela experiência ela foi tão marcante pra mim, porque ali foi um divisor de águas onde eu entendi que era para aquilo ali que eu nasci. Sabe? Era aquilo ali que eu fui chamado para fazer. Eu amava interpretar. Eu amava a comunidade surda. Eu queria mais disso. E olha, eu te falo uma coisa. Quando você conhece um surdo, fica mais fácil que você vai conhecer outros e assim vai. Passou ali mais ou menos cerca de mais de quase um ano, né? Vamos colocar assim. Lá na minha igreja não tinha mais um surdo, tinha exatamente 5 surdos. E eu estava interpretando toda a celebração religiosa. 5 surdos. E o mais interessante, sabe o que é? Apareceu um 6º surdo. Adivinha quem era o 6º surdo? Rodrigo. Vocês acreditam no treinamento? Rodrigo era o 6º surdo. Enfim, as experiências que a vida vai trazendo pra gente, né? Mas sabe o que é o mais interessante? É porque eu entrei numa outra crise agora. Eu falei, gente, e agora? Esse stand de surdo aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não consigo ficar a vida toda interpretando sozinho. Foi aí que eu tive uma ideia. E se eu começasse a dar aula ensinando o que eu sei para essas pessoas de uma forma muito mais didática? Foi aí que deu um estralo na minha mente. Eu falei assim, eu preciso criar um método de tal forma onde as pessoas aprendam a Libras de uma forma muito mais fácil, sem precisar quebrar a cara como eu quebrei, sem precisar iniciar um curso e não conseguir terminar, sem ter que tentar ali nas entrelinhas adivinhar o que o surdo faz e às vezes passar uma vergonha, às vezes até se traumatizar com o surdo, como foi o meu caso. Então eu falei assim, gente, eu preciso criar uma forma disso. Foi aí então que eu comecei a dar aula. E aí eu vi que o método funcionava. As pessoas aprendiam de uma forma muito rápida. Todos os meus cursos, sejam presenciais ou online, não passaram de 1 ano. Porque eu capacitei essas pessoas e em 1 ano essas pessoas já estavam interpretando. Então, essa é a razão pela qual eu compartilho o que eu faço aqui, como esse evento, sabe? E isso transforma a minha vida. Meu compromisso com você aqui, e eu deixo isso muito claro, nessas aulas em si, é te ensinar na prática como que você vai conseguir alcançar a fluência em Libras. Nessas aulas nós vamos ver, principalmente, gente, na prática, muito aprendizado de sinais. Nós vamos ver como que a gente vai desenvolver esse método, como que a gente pode fazer tudo isso. Então você vai pegar caneta e papel, se você ainda não fez isso, e deixar do seu lado, porque nós vamos anotar muita coisa. Fechou? Fechou? Todas as dicas que eu for dando, você vai anotando. Fechou? Outra coisa, eu vou desenvolver aqui com vocês, em todas as nossas aulas, diante de um método que eu desenvolvi, que é o método VALE, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu preciso de um compromisso seu, tá? Eu queria saber o seguinte, você está entendendo a importância de estar nesse evento? Você está entendendo a importância de você fazer parte disso daqui? Até porque esse evento aqui vai transformar a sua vida, tá? Isso aqui vai com certeza mudar a sua visão, até porque é o seu contexto de vida, talvez seja, o Anderson, eu tive um sonho de aprender Libras. O Anderson, o meu desejo era, sabe, começar, mas eu tive outras prioridades. O Anderson, eu já fiz cursos, mas parece que eu estou sempre na mesma situação. Qual que é a sua realidade? E eu queria te convidar agora nos comentários a contar um pouquinho sobre sua história, de forma resumida. O que aconteceu?
Como que surgiu esse desejo pela Libras, hein? Comenta aí pra gente ouvir ver, na verdade, né, as histórias de vocês, porque isso aqui realmente vai transformar. Sabe por quê? Porque quando você olhar para os comentários, você vai ver que tem pessoas da mesma forma que você. E é por isso que nós vamos te ajudar com esse método, tá bom? Então presta atenção. Deixa aqui nos comentários para mim que eu quero muito saber a história de vocês. Fechou? Deixa aí, pode ficar à vontade. E a gente vai começar a desenvolver o nosso conteúdo aqui agora. Fechou? Vamos lá. Olha, hoje eu preciso trabalhar aqui com você uma coisa muito importante. Os 8 erros cruciais da Libras, tá? São os 8 erros cruciais da Libras. Se tem uma coisa que dói meu coração é ver alguém que está iniciando o aprendizado da Libras ou desenvolvendo algo e errando em coisas muito básicas, coisas muito basilares aqui, tá? Então eu quero muito convidar você a analisar. E se você cometer um desses erros, pelo amor de Deus, você vai parar de cometê-los para a gente conseguir alcançar a fluência em Libras. Eu vou te dar um passo a passo para você aprender como que você vai se tornar fluente em Libras em até um ano. Mas se você estiver cometendo algum desses erros aqui, é hora de exterminar isso hoje mesmo. Senão você nunca vai conseguir alcançar sua fluência em Libras. Fechou? Tranquilo? Estamos combinados assim? Vamos lá então. Primeiro erro de cara, tá? Anote aí, presta atenção. Primeiro erro é o seguinte. Você vê o surdo de uma forma muito errada. Como assim, Anderson? Pera aí, Anderson. Vou te explicar com bastante calma e com muito amor que eu vou te dizer aqui. Nós, ouvintes, que nós somos considerados ouvintes, nós vemos a comunidade surda, esse ajuntamento de pessoas, de uma forma muito errada. Vou te explicar mais ou menos. Eu queria te convidar para você refletir e me dizer quais são as características que você tem sobre o surdo. Sobre as experiências que você viveu, ou de alguma coisa que você já ouviu, ou de alguma coisa nesse sentido. O que é exatamente que você tem vivenciado, ou que você já vivenciou, que você tem sobre o surdo? O surdo, e o que eu mais ouço é isso aqui, ó. Nossa, Anderson, surdo é uma pessoa muito seca. Surdo é uma pessoa muito agressiva. Surdo é uma pessoa que não tem paciência. Surdo é uma pessoa que é totalmente, sabe assim, alheia à comunidade, não tá nem aí pra nada. Surdo é muito viciado em celular. Surdo, Anderson, é uma pessoa que parece que eles não têm interesse com a gente e tudo mais. E eu vou pensar com você da seguinte forma. É fácil compreender o surdo, tá? Mas de que forma? Vamos lá entender uma coisa. Algo que eu sempre falo. Deixa eu te falar. Se coloque no lugar. Nós vamos exercer um trabalho de empatia aqui. Se você nascesse surdo e ali criança, a sua família, ela passa por anos e anos e anos de um processo de aceitação. Primeira coisa. Ou você acha que uma família pega uma criança surda e fala: que lindo, é surdo! Você acha que faz isso? Seja sincero comigo, você acha que isso acontece? Não. Para a família é muito complicado. Para a família, ele já imagina toda a trajetória daquele menino ou daquela menina de uma forma muito, muito, muito triste. Então o que vai acontecer? Essa criança ela vai passar por um processo onde a mãe às vezes fica até distante, ou então a mãe quer proteger demais essa criança. Conforme ele for crescendo, ele vai estabelecer ali dentro de casa o que a gente chama de linguagem caseira. Você provavelmente sabe até o que é isso. Vamos comer. Bebê, Titia veio, veio aqui pra casa, viu? Esses sinais a gente chama de linguagem caseira, certo? Você provavelmente já viu um pouquinho sobre isso, né? Sabe o que é o mais interessante? É que no uso dessa linguagem, a criança ela vai crescendo e acha que aquilo ali é a forma que a família tem. Mas quando tá almoção de domingo, tomando aquela coca gelada e comendo lasanha, você acha que o surdo fica ali no meio deles? Normalmente o surdo está no celular ou assistindo uma televisão. Por quê? Eles estão conversando, usando a forma oral de comunicação. Ele não sabe usar. Então é natural que desde pequeno ele comece a fazer o quê? Se excluir. E as pessoas da família não aprendem Libras. Existe um dado, pessoal, para assustar vocês. Nós temos mais de 10 milhões de surdos no nosso Brasil. O Anderson, você está falando sério? Sério. 10 milhões de surdos no nosso Brasil. Se preparem com isso.
mais de 85% das famílias de surdos não sabem sequer um sinal na Libras. Não é possível não, Anderson? Estou te falando. A maioria não sabem se comunicar. Ou seja, a criança, naquele processo de desenvolver, ela não desenvolve da forma como que é. A forma de interação com a família é totalmente diferente. Aí vamos lá, entrou para a escola, tem um intérprete de Libras, ou ele vai conhecer o mundo da Libras e tudo mais. Conhece o mundo da Libras, mas o que vai acontecer? Em casa, continua a mesma coisa. Ele vai viver a época da adolescência e os coleguinhas dele vai fazer o quê com ele? Bullying. Olha lá o mudinho, ó. Gente, mudo é uma expressão totalmente errada. Surdo, mudo e mudo não se usa, tá? A expressão correta é surdo. Beleza? Aprendam isso. É surdo, tá? E nem deficiente auditivo, a gente nem usa essa expressão. A gente usa a expressão surdo. Eles se consideram surdos. Passando o tempo, a gente vai percebendo que ele vai crescendo e aí, depois de muito tempo, é que ele vai desenvolver. Por quê? Vocês entendem que o ambiente foi colaborando para que ele entendesse que ele fosse excluído? Aí eu te falo, quando esse surdo ter que ir na padaria, alguém lá na padaria sabe Libras? Não sabe. Aí ele vai tentar tirar a carteira, né? O sonho de todo mundo quando chega, né, jovem, quer tirar a carteira, quer ter a independência e tudo mais. Na autoescola tem intérprete? Poxa vida, mas pelo menos para um curso básico de informática, né? Coisa que todo mundo hoje precisa e tudo mais. Você acha que ele tem? Então é natural que o surdo entenda que ele não vive nesse mundão nosso aqui de ouvintes. Então é natural que ele vai fazer o quê? Se excluir. Agora, o que mostra que o surdo é ignorante, estressado e tudo mais, é porque tem gente que chega, por exemplo, lá no hospital, quando ele tá precisando de alguma coisa, e fica assim, ó. Você tá... O que você quer? Médico? É o quê? É dor de cabeça? Ele é surdo, certo? Pra que gritar? Ou então a pessoa fica gesticulando demais, e vai lá, é lá. Precisa disso. O surdo ele fica envergonhado, é por isso que ele se estressa com muita facilidade com pessoas assim. É chato, gente. Imagina se fizesse com vocês. Vocês iam gostar? Não ia. Então, o meu grande que da questão é, nós entendemos o surdo de uma forma errada. Eu vou te dar um exemplo. Chegue um dia num surdo e faça isso aqui pra ele, ó. Oi, tudo bem? Eu sei Libras. Pra você ver o sorriso que ele vai dar. Assim como eu vi o Rodrigo. Assim como eu vi o Rodrigo dando esse sorriso. Eu quero ver você experimentar uma coisa dessa. Mas não chega lá com vergonha. Não. Viva, aprenda Libras pra fazer isso. Ah, Anderson, mas é muito difícil entender o surdo. Epa, peraí. E o surdo não usa muito expressão facial? Vocês já perceberam isso? Aquelas caretas que ele fica fazendo? Fica fácil de desenvolver. Outra coisa, ele usa sinais do uso comum. Por exemplo, ó. O que eu falei? Vocês conseguiram pegar? Deixa aqui nos comentários. Eu falei assim, ó, depois você, ó, vem pra minha casa. Olha pra você ver como é que as coisas vão, né? E através da expressão facial que ele vai desenvolvendo, fica mais fácil de você entender isso. Então, pelo amor de Deus, não ache que é difícil isso daqui, tá bom? Porque o surdo ele pode usar uma linguagem caseira para se comunicar com você. O surdo ele vai usar outras formas. O surdo não é esse bicho de, olha, não, é um ser humano que é excluso da sociedade, que às vezes você precisa exercer um passo de oi. Olha, eu sei sua língua, eu posso comunicar com você para você ver a alegria, o respeito e acima de tudo a atenção que ele vai te dar quando souber que você sabe Libras. Quando ele falar assim, nossa, esse aqui sabe Libras, eu vou me dedicar a conversar com ele e ter a maior paciência com ele. Certo? Então, primeiro ponto, erro basilar, sim, que eu percebo é isso. Nós vemos o surdo de uma forma muito errada. Se você vê surdo desse jeito, eu quero que você transforme isso na sua mente. O surdo não é essa pessoa impaciente, não é essa pessoa que vai quebrar as coisas, fica com raiva de você, não tem paciência. Não, pelo contrário. Vamos ver o surdo de uma outra forma. Segundo ponto, esse aqui é de arrebentar, tá? Segundo ponto é o seguinte. Quem é que disse, isso aqui me deixa com muita raiva, quem é que disse que você tem que ir com insegurança para comunicar com o surdo? Alguém já disse isso para vocês? Alguém já chegou para vocês e falou assim, olha, não, primeira vez que você vai comunicar com o surdo, você tem que ir sem saber, com saber, tem que ter experiência com o surdo. Vai, para aprender Libras tem que ter contato com o surdo. Já falaram isso para você? Quantas vezes você já ouviu isso? Sabe por quê? Gente, é muito complicado isso. Deixa eu te falar.
Se você não soubesse nada de inglês e eu colocasse um americano à sua frente e falasse, fala com ele, o que você ia me falar? Uai, Anderson, eu não sei. Eu não consigo me comunicar com ele porque eu não sei. Por que com o surdo a gente tem que forçar uma pessoa a fazer isso? Sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa fica traumatizada de comunicar com o surdo. Às vezes a pessoa ela fica numa situação onde ela cria medo de surdos. E eu falo com vocês com muita experiência. Tem uma aluna minha, o nome dela é Kelly, tá? Kelly, ela é uma pessoa que é fora de base. É algo que eu preciso sentar com ela para conversar e eu tenho essa intimidade muito grande com os meus alunos porque eu entendo que esse contato ele é essencial. Esse partilhar é muito importante. E Kelly uma vez me contou uma experiência que falou que quando ela, num outro curso, ela teve que, no primeiro dia de aula, já conversar com o surdo. E aquilo para ela foi muito difícil. Foi muito traumatizante, porque ela estava muito nervosa e ela não entendeu nada do que o surdo fez e ela simplesmente travou em frente ao surdo. Consequência disso, hoje, se Kelly está na rua e ela vê um surdo, sabe o que ela faz? Ela se esconde. E olha que Kelly tem um conhecimento bom. E olha que Kelly tem uma base boa, mas ela trava. É como se ela não soubesse nada de Libras quando ela visse o surdo. Aí eu te falo, isso aí é bom para um aluno surdo? Isso aí é proveitoso? Aluno surdo não, para um aluno que está aprendendo Libras? Será que isso é bom, gente, para isso? Gente, o grande problema é que a gente está tentando ensinar de uma forma errada. Olha, o surdo ele é um papel fundamental para desenvolver sua sinalização? É bom para desenvolver? Com certeza. Mas, às vezes, é bom você ter uma base de sinais para depois, o quê? Alcançar o que você tanto quer. Poxa vida, será que eu preciso, sem saber nada, conversar com o surdo? Será que eu não preciso pelo menos saber um oi, tudo bem? Ou um posso te ajudar? Ou então, às vezes, um bom dia, você vai vir na minha casa? Eu posso conversar com você? Você onde mora? São sinais básicos, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso, onde nós vamos começar a trabalhar mais com vocês para, olha, não tem problema não, você vai ter seu contato com o surdo, mas primeiro, base. Tenha base. Depois da base, aí você conversa com o surdo. Pra você não ficar com medo, pra você não ficar com receio, pra você não ficar medo de travar, medo de dar branco, porque isso é um problema muito grande, tá? Tem uma base, depois você vai fazer. Olha pra você ver, ó. Se você tivesse o básico do básico, você conseguiria desenvolver um diálogo da seguinte forma, ó. Oi, tudo bem? Você é surdo? Sim, eu sou surdo. Você é surdo também? Não, eu sou, ó, ouvinte. Eu sou ouvinte. Eu tô aprendendo sinalizar, tô aprendendo Libras. Ah, entendi. Então, eu queria conversar com você. Posso? Claro. Pois é. Aí você vai desenvolvendo. O Anderson, eu quero ter essa base. Calma, relaxa, nós vamos te dar todo o suporte para isso. Mas o grande que é da questão, tô te falando tenha base de sinais para você pelo menos começar. Se esquecer o sinal, tudo bem, ele vai te ajudar. Mas agora, você não saber nada e ir de cara fazer isso, você entende o problema disso, né? Você tá entendendo? Vocês estão comigo, galera? Comenta aqui, ó. Eu estou. Comenta aí que eu quero saber, viu? Se vocês estão comigo. Nós falamos sobre o primeiro problema. O primeiro problema é que a gente tem uma visão errada do surdo, certo? E o segundo problema é o seguinte. Nós, às vezes, queremos ir com insegurança, com medo, comunicar com o surdo pela primeira vez. E isso vai dar muito ruim. Certo? Agora o terceiro. Isso aqui, se você tiver, eu fico estressado com você, viu? Você é meu aluno, mas eu vou te falar. Isso aqui me estressa. Se você tem aplicativo de Libras, e aí eu tô falando de HandTalking, VLibras, ProDif e tantos outros, pelo amor de Deus, exclui isso agora do seu celular. Mas o Anderson, os aplicativos são tão bons, me ensinam tantos sinais e não sei o que lá. Ensina mesmo? Ensina tudo mesmo? Você tem esse aplicativo? O HandTalk é o mais famoso de todos, HandTalk. Ou então o VLibras, ou então o ProDif. Se você tem, deixa aqui nos comentários pra mim. Deixa que eu quero muito saber se você tem esses aplicativos. Sabe por quê? Porque que eu particularmente tenho um ódio de aplicativo assim. Porque aqueles aplicativos, eles ensinam sinais pra você, mas é o sinal daquela localidade. Deixa eu te perguntar. Aqui no Brasil nós não temos uma variedade muito grande de língua. Nós temos o mineiro, que sou eu, tá? Eu sou mineiro. É o famoso uai, trem, negócio, ser besta, né? Olha pra você ver. Tudo isso é de mineiro. Só que quando eu vou pra Bahia, eu já vejo uma coisa diferente. Mais pro Nordeste, mulher, vixe,
e não sei o que. Tem um sotaque. Você vai lá pro sul, ao piá, ao baque, não sei o que lá. Cada um na sua forma de comunicação regional tem seu jeito de comunicar. E aí é por isso que muda. Vou te dar um exemplo. Mandioca. Nós temos a mandioca. Se eu falar mandioca, macaxeira, aipim, você entende que é a mesma coisa? Entende, né? Por quê? Existe uma variação. E isso acontece também aonde? Na Libras. E o aplicativo não te fala isso. Você sabia disso? Tem muito sinal que você tem várias formas de dizer esse sinal. E aí, de repente, o aplicativo não te fala sobre isso. Meus amigos, a vida é desse jeito. O aplicativo não te deixa com clareza isso. Deixa eu te dar um exemplo ainda mais claro, só para você perceber. O aplicativo é um robô te ensinando sinais. E aí, corre o risco de você querer aprender um sinal que não é da sua cidade. Corre o risco de você aprender um sinal que às vezes está velho. Porque, que eu me lembre, o Handstock é de 2016 para trás. 2016, nós somos 2000 e já, bem pra frente, não estamos? Agora me fala uma coisa, pelo amor de Deus. Raciocina comigo. E se tiver mudado um sinal e o aplicativo não atualizou, você vai aprender aquele sinal errado a vida toda? É tipo você aprender a falar mais, melhor e achar que é certo. Então, ó, esse aqui é mais, melhor mesmo. Vocês entendem? Outra coisa, eu vou te dar um exemplo, que a língua portuguesa é uma coisa incrível. Se eu te falar bem assim, ó, banco, o que você imaginou pra mim? Você tem banco de sentar, você tem banco de dados, você tem banco de dinheiro, você tem banco de todas as formas, né? Só que no aplicativo você vai ver lá, banco, aí ele vai fazer provavelmente esse sinal aqui pra você. Letra B, banco. Isso aqui é banco de quê? Dinheiro. Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, enfim, banco. Só que se eu colocar bem assim no aplicativo, olha, eu sentei no banco. Aí o aplicativo vai dizer isso aqui pra você, ó. Eu sentar banco. Como é que você sentou em cima da estrutura do Banco do Brasil, meu amigo? Como é que você fez isso? Existe uma grande dificuldade em relação a isso. Quer ver um outro exemplo? Manga. Me fala uma coisa. Que tipo de manga que você imaginou aí? Eu imaginei a fruta, ótimo. Manga de blusa. E manga, pasto, né? Nossa, lá na manga, lá da roça e tudo mais. Então vamos lá então. Eu visitei a manga lá da roça. Vou colocar uma coisa bem simplesinha aqui só pra você ver. A letra você viu que tá bacana, né? Mas não tem problema não. Só pra vocês entenderem. Eu visitei a manga lá da roça. Foi uma frase bem aleatória. Mas aí o aplicativo vai dizer pra você o seguinte. Manga, letra B, mesma forma da mão, batendo aqui, ó. Manga. Certo? Isso aqui é a fruta manga. Agora, no aplicativo vai falar pra você, ó. Eu visitei manga lá roça. Como é que você visitou uma manga? Uma manga fruta? Ou seja, o contexto dentro da língua portuguesa, nós temos muitas e muitas palavras que têm sentidos duplos, triplos e assim por diante. Então, o aplicativo ele não te dá essa eficiência. Anderson, mas e se eu usar só para pesquisar alguns sinais? Tudo bem, mas ainda assim você corre o risco. Anderson, então onde é que eu pesquisaria? YouTube, Instagram, que são sinais que estão sendo atualizados o tempo todo para isso. É por isso que você tem que saber onde você pesquisa. Então, cancele esse aplicativo da sua vida, tá? Se você faz isso, pelo amor de Deus, para de fazer isso, viu? Parou. Vamos lá focar para que você consiga pesquisar agora em novas formas. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos e sempre dar para eles a oportunidade de falar bem assim, olha, eu vou te mostrar fontes confiáveis de onde você vai pesquisar, perfeito? E também vou te dar base suficiente para isso. Nossos alunos, por exemplo, né, eles têm um vocabulário enorme dentro do nosso curso para que eles possam pesquisar os sinais quando eles quiserem. E esses sinais são atualizados o tempo todo. É por isso que fica mais fácil de você pesquisar. Fica mais fácil de você saber qual que é o sinal que usa. As variações, tem sinal, por exemplo, de chegar, tem chegar. Fica mais fácil de você trabalhar. Isso aqui é muito importante, beleza? Então fiquem bastante atentos com relação a isso, tá? A língua portuguesa, ela é uma língua que, sem sombra de dúvida, muda muito. Na Libras, quando a gente vai passar para Libras, pior ainda. Então, pelo amor de Deus, se você faz isso,
tá? Você vai sofrer bastante com isso. Vamos lá então, que depois de a gente falar um pouquinho sobre isso, agora é o momento da gente aprender o quarto ponto. Me conta uma coisa, segredinho nosso aqui. Você gosta de música em Libras? Já viu aquele vídeo assim, daquele intérprete, aquela intérprete sinalizando aquela música? E você ficou tipo assim, que coisa linda! Que música linda! Olha, emocionei, chorei. Já teve essa experiência? Pois é, com essa experiência eu te falo uma coisa. Uma coisa que é muito, muito certa, tá? Você não vai aprender Libras olhando para aquela música. Ah, o Anderson, mas não, você não vai aprender. E tem muita gente mesmo, que fica sempre achando que, o Anderson, eu assisto um vídeo ali, aprendo a fazer aquela música e tudo mais, mas é diferente. É muito diferente. É diferente a forma como você vai desenvolver, é diferente a forma como você vai aprender. Por quê? Música tem tanto detalhe. Ou você acha que Libras é tudo, só os sinaizinhos? Não, ele usa muitas outras técnicas. Então, pelo amor de Deus, eu sei que você gosta de música, pode assistir, não tem problema, mas para de achar que você vai aprender música desse jeito. Ou vendo vídeo de surdos assim no YouTube sobre algum assunto, você acha que vai aprender. Não aprende. Não aprende, tá? Eu falo isso de coração pra vocês. Nós temos muitos amantes da Libras, né? E principalmente de músicas de Libras. É normal. Mas eu vou te falar o seguinte. Existe uma grande diferença. Sabe por quê? Vou pegar uma música, só um exemplo pra vocês verem. Nós temos a música Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Conhecem, né? Aí a música fala, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. E o intérprete vai dizer o seguinte, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar. Pera aí. Eu tenho um tanto para lhe falar. 7. E o intérprete só fez isso aqui. O intérprete só fez isso. Só isso. Uai, o Anderson tem algum problema. É por isso que não dá pra começar a aprender com música. Ou então quando chega na parte do refrão, como é grande o meu amor por você. Vai, Anderson, você fez um belo de coração. Aí eu te pergunto, na Libras coração é desse jeito? Não, coração é desse jeito. Mas por quê? Isso é a forma lúdica que você aprende com o tempo a desenvolver. É por isso que tem alguns sinais que você fala, nossa, olha, isso aqui é muito parecido. Que é tipo a linguagem caseira, se você parar pra pensar, né? É tipo usar um caso, alguma coisa nesse sentido, que você olha e fala, opa, identifiquei. Então, existem esses processos, mas isso é lá pra frente. Música vai ser um auxiliador muito grande, mas lá na frente no seu processo. Para de tentar aprender Libras com música. Pelo amor de Deus. Pode ser? Fechou? Então, beleza, então. Quinto ponto. Para de achar que o português é a mesma coisa que a Libras. Eu falo no sentido de estrutura. Sabe por quê? A gente fala, por exemplo, o seguinte, ó. Eu amo chocolate. Eu amo chocolate. Certo? A gente fala, por exemplo, o copo caiu da mesa. A gente não fala assim? Ou então, por exemplo, eu estou trabalhando agora. Que lindo, né? Essas frases. Não tem nada de bonito, não. É só pra gente ver. Eu amo chocolate, o copo caiu da mesa, eu estou trabalhando agora. Sempre a gente segue essa linha. Tanto na língua falada, quanto na língua escrita. Não é isso? Não é desse jeito a estrutura? Pois é. Só que na Libras as coisas não funcionam dessa forma. Não tem como, meus amigos, eu querer pegar isso. Sabe por quê? Português tem muitas gírias, português tem muitas expressões idiomáticas. Você sabe o que é isso? É tipo aquelas frases doidas que a gente fala que não tem sentido nenhum. Tipo, nem com a faca tussa. Hoje a vaca foi pro brejo. Hoje eu dei com burros na água. Hoje fulano fez tempestade em um copo d'água. Isso é expressão idiomática. Faz sentido nenhum, mas a gente usa e entende. A gente também tem um famoso neologismo. Vocês já ouviram falar de neologismo? Para quem não sabe, é quando você cria palavras para uma coisa que não existe. Sextou. O que é sextou? Desde quando sexta é verbo, gente? Pelo amor de Deus. Não existe isso. Sextou é uma expressão de neologismo. Ou seja, eu criei isso e uso. Fulano ritou. O que é ritou, pelo amor de Deus? Então são palavras que a gente foi criando com o tempo
E a gente não percebe, mas a gente usa nosso vocabulário e a gente entende isso, certo? Existe também, por exemplo, regionalismo. Ah, fulano fala piá. Ô piá, vem cá piá. O que é piá? Piá pra mim é um pintinho, ele pia, ele vai piar. Ah, mas ele tá falando de alguém. Ah, vai no Nordeste, ô mulher. Falando com um homem, mulher. Mulher do céu, que isso? Aí é uma forma de expressão. Ou então quando você vem aqui, pega aquele trem ali. O que é trem? A gente entende, viu, gente, que a gente fala isso muito errado. Mas o que seria um trem? Pelo amor de Deus, só até tomar uma água. Mas você entende que ele tá se referindo a alguma coisa. Dá pra entender. Só que o português, ele é essa imensidão de coisas. A língua portuguesa é desse tamanho para a língua de sinais que é desse tamanho. E aí que mora o problema, sabe? Porque vamos analisar uma coisa. Quando você tem essa frase, eu amo chocolate, na Libras o surdo vai entender o seguinte, ó, chocolate, eu amar. Uai, conversa igual índio? Mais ou menos. Mais ou menos. Ou então, eu, de chocolate, amar. Todo verbo sempre vai ficar com esse sinalzinho de AR, ER, IR, assim por diante. Certo? Então, a gente sempre vai ter dessa forma. Então, eu tenho, por exemplo, chocolate, eu amo. Que sem noção, né? As coisas. Pois é. O copo caiu da mesa. Como é que faria pro surdo? O surdo entende da seguinte forma, ó. A mesa, o copo. De novo, a mesa, o copo. Porque o surdo, ele é visual. Aquilo que você fala, você vai imaginar. O copo caiu da mesa. Você entendeu que tinha um copo e que ele caiu de onde? De uma mesa. Fez sentido pra você. Pro surdo é o contrário. Primeiro ele precisa saber o que é a coisa para depois saber a ação da coisa. Por exemplo, tinha uma mesa e tinha um copo. O que aconteceu? Ó, o copo tava aqui, ó, ele ó, caiu. Chocolate eu amo. O que é? É o chocolate. Ah, tá. O que você faz com o chocolate? Eu amo. Eu estou trabalhando agora. Existem alguns verbos que não existem na Libras. Ah, Anderson, mas isso aí me quebra. Sério. Fica tranquilo, depois você vai entender isso tudo aqui na aula que vem. Eu estou trabalhando agora. Vou te falar uma coisa. Verbos auxiliares, ou quando tiver dois verbos, porque estou é verbo, trabalhar também é verbo. Você corta o primeiro. E aí vai ficar o seguinte, ó. Agora eu trabalhar. De novo. Agora eu trabalhar. Ou então pode ser eu agora trabalhar. Há umas muito confusas. Relaxa, você não se preocupa com isso não. Amanhã nós vamos resolver isso pra você. Fica tranquilo, meu amigo. Pode ficar tranquilo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? É confuso mesmo. Mas me fala uma coisa. Você tem essa dificuldade em estruturar frases? Organizar frases? É uma dificuldade sua? Deixa aqui nos comentários pra gente saber o quanto que a gente pode ajudar vocês, tá? Que aí a gente pode detalhar isso bem numa aula pra gente desenvolver. Pode ser? E a gente vai trabalhar isso aqui. Então, é um erro muito comum a gente achar isso, tá? Que o português ele tem que seguir a mesma estrutura da língua de sinais. Não dá, tá? É por isso que a gente fala, gente, a gente não pensa em português quando a gente está sinalizando. A gente não pensa em português quando a gente está sinalizando. A gente pensa em elementos e depois nas ações desses elementos. É assim que funciona. Nós não podemos pensar no português dentro da Libras, porque sempre que pensamos, nós vamos ver uma forma visual das coisas e depois essa ação, como eu bem disse para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Muito obrigado. Aí a pessoa responde, não tem por onde. Se eu for sinalizar literalmente, ia ficar bem assim, ó. Muito obrigado. Olha, não tem por onde. Aí o surdo vai falar bem assim, por onde o quê? Ir? Não, eu só te agradecer, eu não quero ir não, eu quero... Não tem por onde. Você percebeu que nós que falamos português erramos nisso? Para e pensa um pouquinho aí. Não tem por onde. Não tem sentido nenhum essa frase. Mas a gente entende que é a mesma coisa de falar aqui, de nada. Muito obrigado, de nada. Só que o surdo vai falar, obrigado. Ele vai responder, de nada. Ele não vai falar, não tem por onde. Ele não vai fazer isso. Outro exemplo. Amiga, eu estou muito bolada hoje. Aí o surdo, né, na sua forma de entender, vai falar bem assim, você levou uma bola na cara? O que acontece? O que é bolada? Você tá gorda? O que acontece? Por quê? O surdo não entende o que é bolada, até porque bolada é gíria. Ah, eu tô bolada hoje. Ué, isso é gíria. Você já parou pra pensar nisso? Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Como é que ficaria isso? Amiga, eu tô, ó, nervosa hoje, ou então eu tô triste hoje. Ah, fez mais sentido pro surdo agora. Outro exemplo. Mulher toma prumo, mulher. Cê besta, trem.
Eu amo as expressões do regionalismo. O Brasil é um Brasil enorme, com muita coisa boa. Agora eu falo pra pessoa assim, ó, ô mulher, toma prumo. O que é prumo, gente? O que é tomar um prumo? É tomar mesmo, gente? Não é isso. O que a mulher toma prumo? É tipo assim, ó, ei, você, ó, fica firme. Ó, endireita, menina. Faz o trem certo. É essa ideia que tá sendo passada. Ser besta, trem. O que é ser besta, trem? É para com isso. É essa a ideia. E olha pra você ver como é que as expressões acontecem. Vocês já pararam pra pensar nisso, gente? Esses erros que acontecem, e é muito comum e a gente fala o tempo todo e a gente não percebe que essas coisas não fazem sentido. Vou dar um outro exemplo só pra gente finalizar. Hoje a giripoca vai piar. Já dizia aqueles cantores lá. O que quer dizer que a giripoca vai piar hoje? O que tem a ver giripoca piar hoje? Exatamente, vou explicar pra vocês. O que hoje a giripoca vai piar? Hoje vai ser só a diversão. Hoje eu vou, ó, aproveitar. É isso que tá querendo ser dito. É isso que tá querendo ser dito, tá? Então, nós não podemos nos apegar a essas coisinhas porque não vai dar certo. Beleza? Português é sim diferente da língua de sinais. E é por isso que no início eu já vou te dizendo. Você fica meio chateado, sabe? Você fica muito chateado com isso, porque pra você acha que você tem que pensar sinal por sinal pra colocar no português e não é dessa forma. Não é mesmo dessa forma. Mas não tem problema não, porque eu vou preparar uma aula pra vocês, onde eu vou detalhar sobre isso e vou te mostrar como que você vai fazer através do método para desenvolver qualquer tipo de texto, qualquer tipo de frase que vier pra você. Beleza? Falando agora do sexto ponto. Não confie em você mesmo pra memorizar sinais. Ô, gente, vamos ser sinceros? Vamos conversar aqui bem na sinceridade? Minha querida, você é casada, você não é casada, você é casado, não é casado, você tem filhos, você faz faculdade, você estuda, você trabalha, como é que é a sua vida? Independente daquilo que você for me contar, eu te dou uma garantia. Você tem 1 zilhão de coisas para você fazer na sua vida. Acordou, tem que pensar em fazer um café da manhã, tem que pensar o que tem que levar, o que tem que fazer no dia, aí tem que fazer café para os filhos, aí leva o filho para a escola, ou então vai para o serviço, do serviço tem que voltar a fazer isso, às vezes tem uma academia, tem que fazer um curso ali, de repente tem que ir para a faculdade à noite, aí tem que passar na casa da mãe, porque tem que pegar tal coisa, e tem que cuidar do marido, tem que cuidar da esposa, e tem que fazer isso, aquilo, às vezes tem um compromisso na igreja, às vezes tem que ir para uma associação para resolver alguma coisa e tal, tem que resolver uma burocracia no banco. Respira comigo que até eu cansei. Sinceramente. Porque, gente, a nossa vida, vamos ser sinceros, a nossa vida é correria. Hoje a pessoa ela pode não trabalhar, mas o que ela faz dentro de uma casa de resolver coisas é uma coisa que ela cansa demais da conta. A nossa vida é o tempo todo, ó, vambora, corre, corre. Não é verdade isso? Sejam sinceros. Nossa vida é uma correria. Quando eu chego nesse patamar, e aí eu incluo a Libras, porque você nesse contexto, eu incluo a Libras no meio dessa bagunça toda, o que você acha que é prioridade, hein? Você acha que seus filhos é prioridade ou a Libras é prioridade? Você acha que seu trabalho é prioridade ou a Libras é prioridade? É natural que a Libras ela vai lá para baixo, tá? É natural isso. E aí quando eu pego a maioria dos alunos, teve um dia corrido de trabalho, de faculdade, de resolver isso e tudo mais, aí chega à noite para estudar. Deixa eu te falar. Você, na sua capacidade, depois de um dia cansativo, vai conseguir ficar memorizando sinais e sinais e sinais e sinais só por conta da sua cabeça? Não dá. Não dá. É por isso que eu te falo uma coisa. Deixa eu te deixar bem claro isso daqui. Não force sua mente para fazer algo que ela não vai conseguir. E uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Gente, existem técnicas para você memorizar um sinal. Existem formas de você memorizar esse sinal sem que você precise ficar endoidando a cabeça. Sabe por quê? Porque se eu te falar bem assim, olha, eu te ensinei aqui hoje que o sinal de hoje é assim. Tá? Te ensinei aqui que o sinal de aproveitar é desse jeito. Te ensinei que o sinal de não ter é desse jeito. Te ensinei aqui, por exemplo, que o sinal de manga é desse jeito, que banca é desse jeito. Agora eu vou te perguntar amanhã. Qual é o sinal de manga, qual é o sinal de banca, qual é o sinal de hoje, qual é o sinal de aproveitar, qual é o sinal de não tem? Você vai falar, o Anderson, não sei. Não me recordo, não me lembro, não consigo memorizar. É por isso que agora a gente entra com técnica. Certo? É com técnica que você vai conseguir desenvolver sem precisar ficar forçando a sua mente.
E o que eu mais vejo na maioria dos cursos é que o pessoal quer porque quer que ensina você, ó. Sinal, 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 sinal. Aprendeu? Beleza. Agora outros. Sinal, sinal. Uai. É uma máquina, só pode ser uma máquina. Se você não usar uma técnica que não vai ficar só confiando na sua cabeça, que você vai ter meios para isso e também estratégias para revisar aquele sinal, infelizmente você vai cair num erro onde você vai ficar a vida toda esquecendo o sinal. E eu vou te mostrar essas técnicas. Eu vou te mostrar essas técnicas depois. Fechou? Beleza? Então, pelo amor de Deus, para de confiar nessa mente sua. Ela tá cansada. Não fica dando de besta perto de mim, não. Você precisa realmente desenvolver. Certo? Certo? Sétima e penúltima. Vambora, meu povo. Tá quase acabando. Sétima, você vai ficar a vida toda tentando ter uma expressão facial. Ou fazer expressão facial. Seja sincero comigo. Quando você olha lá pra televisão, ou para um computador, ou alguma coisa onde você vê um intérprete, seja na sua faculdade, seja no trabalho, enfim. Quando você olha para aquela pessoa, você fala assim, gente, como é que aquela pessoa consegue ter tanta expressão facial? E quando eu vou tentar fazer libras, não sai nada. Eu fico parecendo, ó, uma múmia. Não movimenta nada, parece que você fez um botox na sua cara que ela tá toda travada. Não é verdade? Talvez você já tenha experiência de ter visto isso. O Anderson, eu não tenho expressão facial. O Anderson, pra mim, é uma coisa muito difícil. Respira. Quem foi que te disse que a gente cria expressão facial dentro da Libras? Ah, meus amigos, eu vou te contar uma coisa, presta atenção. Me fala uma coisa. Vamos supor que você é mãe, né? Quando aquele menino enche sua paciência, você fala assim, ó, Gabriel, vai lavar a vasilha. A vasilha é sua, a vasilha é hoje é sua. Gabriel fica. Gabriel, vai lavar a vasilha, Gabriel. Aí você chega na terceira vez, você já tá estressado. Gabriel, vai lavar a vasilha! Você fez o quê? Usou expressão facial. Ah, fulano lá no serviço, quem enche sua paciência, você não tá mais aguentando ela falando com você chega a fazer isso aqui, ó. O que é isso? Expressão facial. Ah, tá falando com sua amiga. Menina do céu, você não vai acreditar. Você sabe quem é Caio? Moça do céu, você não vai acreditar. É, Caio. Traiu Marisa? Sério? O que é isso que você tá fazendo o tempo todo? Expressão facial. Gente, nós temos expressão facial o dia inteiro. É natural nosso. E aí tem uma neura e muita gente fica mostrando isso para as pessoas que estão aprendendo que tem que aprender a ter expressão facial. Eu vou aprender a ter o quê? Se eu já tenho essas coisas? Ah, Anderson, mas quando eu sinalizo eu travo. Opa, então você me trouxe a resposta. Você tem uma dificuldade em assimilar a língua de sinais com a expressão facial. Por quê? No meio aí tem nervosismo, no meio tem insegurança, o medo de fazer o sinal errado, de não compreender ou de não se fazer compreendido para o surdo. Existe isso daí. Agora, então, o negócio não é criar a expressão facial, é tratar o meio. Então, se eu consigo tratar isso, te dando mais força na sinalização, fica mais fácil porque a expressão facial ela vai acontecer de forma muito natural. Aí chega o professorzinho lá X, né? E ele fala assim, ó, não, moço, você tem que dizer, não tem jeito não. Precisa ter expressão facial. Tem que colocar expressão facial. Calma. Eu preciso te dar uma base suficiente para você conseguir ter tanta segurança na Libras que a expressão ela aconteça de forma natural, sem medo, sem insegurança. E aí resolve tudo. Mas tem gente que quer bater na porta e falar que tem que ter expressão facial. Com o tempo, todo intérprete vai desenvolver o seu perfil de interpretação. Olha, existe eu que sou bem expressivo. Não sei se você já percebeu isso aqui, mas eu sou bem expressivo. Mas como é que eu quero exigir essa mesma expressão que eu tenho de uma pessoa que é tímida? Não tem como eu falar bem assim, fulana, vai. Quando você for fazer o sinal de amor, você fala assim, amor. Ai, pelo amor de Deus. Não tem como. Ela tem um perfil dela. E o perfil dela é mais neutro. O meu já é mais exagerado. Tem gente que tem um perfil mais centralizado. Tem pessoas que têm um perfil mais exagerado como o meu. Tem gente que é mais tranquila. Tem gente que tem umas expressões mais específicas. Enfim, cada um vai desenvolver de uma forma. Certo? Então tenha em mente isso. Cada pessoa tem um jeito específico. Certo? Oitavo e último erro, que pra mim é triste. Pelo amor de Deus, para de seguir aquele tanto de perfil de professores de Libras e surdos e não sei o que lá mais. Mas o Anderson é tão bom, Anderson, eu aprendo tanto sinal, eu consigo desenvolver e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples.
Eu não estou duvidando da capacidade de nenhum professor. Pelo contrário, eu sei que os professores são capazes. Mas a minha pergunta é para você. Qual é o método que você segue? Dentre todos esses que você segue, qual é o método que você segue? Porque cada um ali tem uma forma de entender e desenvolver essa forma de comunicação. Cada um ali segue um padrão, cada um segue um método, uma forma e tudo mais. Mas qual que é o método que você segue? Eu não sigo método não, mas eu só assisto o vídeo, aprendo um sinal aqui, aprendo um sinal ali. E aí? Você vai se tornar fluente quando? Nunca. Por quê? Seguir perfil aqui, seguir ali não vai te dar resultado. Você pode segui-los para aprender sinais, desde que você tenha um método. E a partir desse método você consiga desenvolver, certo? Redes sociais te dão dicas, te ensinam sinais, mas não vão de forma alguma te ensinar a ser fluentes em Libras. Essa é a grande realidade, tá? Então, preste bastante atenção. Se você hoje segue esse ano de professor, revise se isso é necessário, tá? Se você tem um método, tudo facilita. Vocês entenderam esses 8 erros? E aí, lembra do meu compromisso no início. Se você comete algum deles, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Porque amanhã na nossa aula, no mesmo horário, tá? Eu te convido para você vivenciar uma experiência muito prática. E aqui amanhã eu quero você preparado com essa mão assim já mole, porque a gente vai ter que sinalizar muita coisa. E eu vou explicar muito das entrelinhas de como a gente pode resolver através do método Vale, tá? O método Vale, só para você entender, é isso aqui, ó. Fica com essa imagem. Nós vamos entender por que o método Vale é dessa forma e como que a gente pode entender o passo a passo disso daqui, tá? E o método Vale vai te ajudar de uma forma única, beleza? Então presta atenção. Na próxima aula eu vou te mostrar como esse método vai desenvolver e eu vou te mostrar, acima de tudo, como que os 3 pilares vão ser trabalhados através dele. Fechou? Outra coisa, nós vamos, além disso, vamos passar para vocês algo excepcional. A prática. Como que na prática você vai desenvolver um bom vocabulário, como você vai desenvolver uma aplicação de um texto, organizar as frases como nós vimos aqui, usar uma expressão facial corretamente e outras coisas mais. Beleza? E sabe o que eu fiz? Eu preparei um presente para vocês. Nesse presente, tá aqui embaixo, tá? Vou soltar aqui nos comentários e também aqui. Ou então até mesmo lá no nosso grupo, beleza? E aí esse presente é um PDF com tudo isso daqui. Porque eu sei que às vezes você está prestando atenção na aula, deixa passar alguma informação e tudo mais. Então eu separei um PDF para você. Pode ser? Então você vai poder ver todos os conteúdos que eu passei lá para você acompanhar, fazer suas próprias anotações. Fique à vontade, o documento está lá disponível para vocês, beleza? Um presentinho aí para vocês, para a gente continuar. E amanhã, não se esqueça, você tem que estar aqui no mesmo horário e eu quero desafiar você, tá? Sabe aquele amigo, aquela amiga que também está querendo aprender Libras, está na mesma luta que você? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa aula e vai compartilhar com ela e falar bem assim, olha, amanhã tem a próxima aula, segunda aula. Assiste essa aula para você assistir junto comigo essa próxima aula. Convida esse amigo, eu tenho certeza que ele vai te agradecer e muito pela ajuda que você está dando. Então convida, pensa em um amigo e agora manda para ele, eu tenho certeza que esse amigo vai ficar muito feliz de saber dessa aula, beleza? Olha, eu te espero na próxima aula, beleza? Amanhã eu quero ver você aqui, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.